Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade. Para iniciarmos bem a semana, sempre tratando de temas espíritas, com reflexões interessantes, além do senso comum. Vai ser uma alegria conversarmos com vocês aqui mais uma vez. E você que está assistindo pela TV, pelas redes sociais, lembre de mandar sua pergunta, sua saudação, seu comentário, para que a gente possa ler no ar aqui, trocar experiências, aprendizados. E hoje, para batermos esse papo, mais uma vez, estamos na presença de Juliana Hilbert e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria, né? Começar a semana com um livre pensamento. Bom dia, Paulo Henrique. Olá. Olá, amigas, olá, amigos. Bom dia a todos. Vamos aqui tratar do qual tema mesmo, gente? Vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje. Papo de hoje. Os Anjos, parte 2. Pois é, no último programa nós tratamos do tema Os Anjos, baseado no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, essa aqui que é a edição original, lançada pela editora FEAL, e que está disponível também aí pelos sites, né, e até para download, para quem quiser acessar a edição digital. E nela tem um capítulo sobre os anjos, né? E é um capítulo muito rico. Nós já tivemos a oportunidade de conversar no último programa e a gente vê ali Kardec dominando, né, o tema da doutrina da igreja, os dogmas no que se refere aos anjos. E Paulo conseguiu captar muito bem naquela oportunidade aquele desenvolvimento que Kardec faz, tratando da questão filosófica que está ali por trás, que as pessoas muitas vezes não percebem, que são os sistemas que estão envolvidos, os sistemas filosóficos. No caso da igreja, ele aborda ali diversos preceitos que estão no pensamento de Aristóteles, que é adotado pela igreja, mas ele consegue demonstrar que existe uma série de equívocos, né, e que através da doutrina ali a gente vai conseguindo, pelo raciocínio, né, pelo que os espíritos expuseram também, compreender, né, de fato quais são os princípios espíritas e por que eles são muito mais lógicos, fazem muito mais sentido. Então, é nesse sentido aí que a gente ainda tem muito para conversar a respeito, né, Paulo? É isso mesmo. Se a gente vai pegar aqui o Céu e o Inferno, e trata-se de um dos dois livros que foram adulterados após a morte de Kardec, existem trechos muito importantes, né, que vão explicar esse assunto, né? Por exemplo, se você pegar lá no capítulo 8º, Kardec faz uma série de proposições, um resumo, né, da justiça divina, né? Logo no capítulo 2º, logo no item 2º, que foi retirado, ele diz, olha, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Se a gente for ler com calma aqui, ele está falando de felicidade e infelicidade, né? A primeira coisa que transparece é que a infelicidade é a falta de felicidade. Então, nós temos felicidade e falta de felicidade, né? Aí ele diz, adquirir uma, trabalhando em seu próprio adiantamento. Adquirir qual? A felicidade. Adquirir a felicidade trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, a felicidade é uma conquista em virtude do progresso pelo próprio esforço.
Aí ele diz assim, evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, a infelicidade, evitar a infelicidade ou transpor a infelicidade, é porque a infelicidade tem começo, meio e fim. É uma condição transitória. E a felicidade, ele diz aqui, né? Você vai conquistar pelo próprio trabalho. No item 3, ele vai dizer assim, a felicidade está ligada à perfeição, à depuração completa do espírito. Então, todos os espíritos, sendo perfectíveis, vão alcançar a condição da felicidade perfeita. Esses 2 itens já dizem isso, né? E aí ele diz aqui, ó, toda imperfeição é causa de sofrimento. Então, a causa do sofrimento é a imperfeição. E aí ele diz assim, a soma da infelicidade está na razão da soma das qualidades más que possui o espírito. Então, se a gente somar esses itens aqui, eles vão dizer o seguinte, enquanto o espírito mantém uma imperfeição, ele sofre. E quando ele supera a imperfeição, ou se ele a evitou, ele desenvolve a felicidade até alcançar a felicidade perfeita. A felicidade perfeita está ligada à depuração completa, que é a condição que a gente pode chamar do anjo. E a condição da imperfeição é a condição que a gente pode chamar do espírito, né, que está agindo no mal. Então, se você for estudar a questão da proposta da Igreja com relação a esse assunto, quando ela abandona o instrumento da evolução, que é a reencarnação, e ela adota uma vida só, é absolutamente impossível explicar como pode existir um espírito, né, um ser espiritual, né, que é mau, e um espírito que é muito bom. Porque como é que ele alcançou essa condição? Então, para manter a lógica, é obrigada a se dizer que existem espíritos que são maus e bons. Mas aí, se é espírito, como é que ele pode ser antes de encarnar, se, segundo a Igreja, o espírito só existe, a alma só existe enquanto ligada a um corpo? Então, a alma tem um dogma, que está associada, como você falou, Lucas, à filosofia do Aristóteles. E o Aristóteles considerava a existência da alma, mas chamava ela de material e que ela só existia enquanto ligada a um corpo. Então, e a Igreja vai aprofundar, vai dizer que ela é criada quando estando no corpo. Deus cria corpo e alma ao mesmo tempo. Então, se você somar essas limitações que ela criou, independente da realidade, você vai chegar à conclusão de que se o espírito humano só é criado quando ligado ao corpo e os espíritos maus e bons existem independente disso, então eles são uma criação à parte. Aí continua o raciocínio. Deus teria criado os anjos, né? Espíritos perfeitos, porque Deus só pode criar espírito perfeito se ele vai criar do zero, né? Deus é perfeito, ele tem que criar o espírito perfeito. Então ele criou o espírito perfeitamente bom e o perfeitamente mal. Aí ela tem que criar um outro dogma. Ela vai dizer, olha, o espírito mal tem que ser um anjo caído, né? E aí as coisas começam a se embolar, né? Porque Deus não teria previsto essa possibilidade, ele criou um ser perfeito, mas que pode falir. Então começa a surgir coisas que não batem com a razão. E aí a Igreja vai dizer que não é possível usar a razão humana para entender os dogmas. E aí a gente encontra-se uma separação entre a ciência e a religião. E é a respeito disso que o Espiritismo vai tratar. Ele vai dizer que tanto as leis que regem a ciência, né, quanto as leis que regem a questão moral e a espiritualidade, são todas vindas de Deus. Então é um conjunto só de leis. E o Espiritismo vai demonstrar o que está por trás da realidade que a gente não enxerga, a realidade espiritual. A conclusão, então, é a seguinte: todos os seres são semelhantes. Deus só criou uma categoria de seres. Existem os seres espirituais e Deus.
E aí o bem e o mal vai ser explicado ou pela imperfeição, que tem começo, meio e fim, ou pelo aperfeiçoamento, que é o que todos vão vivenciar. Então, a condição do anjo, que é a condição do espírito puro, ela vai ser alcançada por todos os seres. É interessante, né, que o espiritismo se faz por meio da razão, né, por meio do raciocínio, né? Alguém pode falar, mas aonde está isso? Os espíritos explicam por meio de deduções lógicas. Eles fazem afirmações que são observáveis por eles, né? Por exemplo, a existência de um corpo espiritual. Ela não é uma invenção, ela não é uma criação, ela não é uma explicação para poder resolver a questão. É um fato. E esse fato é observado por eles. Então, o espiritismo se faz por meio de ensinamentos a respeito dos fatos do mundo espiritual, né, dos exemplos que os espíritos dão quando você questiona eles nas mais diversas condições, e das deduções lógicas que permitem compreender de que leis a vida é feita. Não é assim, Juliana? É isso mesmo. É importante essa reflexão, porque quando ele traz, né, esse capítulo do Céu e Inferno, ele tira, né, como a última expressão, né, da igreja e traz esse entendimento que está presente, né, no pensamento dogmático, e ele vai trabalhar as consequências de tudo isso, né? Quando ele fala das criações. E uma coisa, Paulo, e Lucas, né? Todos que estão conosco, que me chama a atenção. Então, quando ele fala assim, a alma não pode libertar-se da condição de imperfeição, que resulta, né, da alma ser uma criatura espiritual, mas sempre estar unida ao corpo. E aí ele fala, né, todas as ideias que a alma possui somente chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos exteriores, e sempre sobre imagens mais ou menos perfectíveis. Então, qual que a gente pode pensar, Paulo, que seria a implicação disso? Porque traz uma ligação, né, com a própria teoria materialista, que fala que todo aprendizado que a gente pode ter é através dos sentidos do corpo. Qual que é a consequência desse pensamento? Quando a gente vai tratar de Aristóteles, ele está lá na Grécia, anterior a Jesus. Ele está lá desenvolvendo o pensamento grego. Mas a característica de Aristóteles é de ter se tornado, né, um opositor a Platão e Sócrates. Então, ele vai elaborar uma alternativa à doutrina de Platão e Sócrates, do qual ele foi aluno. Ele foi aluno de Platão, ele foi professor na academia de Platão, ele conhecia todos os detalhes. E ele elaborou a teoria dele depois que Platão já tinha morrido. Então, veja as circunstâncias. Ele é aluno de Platão, conhecia, era professor da academia, se afasta, ele queria ser o continuador, né, da academia de Platão e foi preterido por parentes de Platão. Ele vai embora durante um bom tempo, né, ele vai educar aquele que vai ser, na época, o indivíduo mais poderoso, né, Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande, ele vai expandir, né, o reino dele, vai inclusive tomar a própria Grécia. Então, olha que situação que volta o Aristóteles para Atenas. E quando ele volta, ele não quer mais ser da Academia de Platão. Ele criou a sua própria. E ele escreveu uma quantidade imensa de livros, né, sobre todos os assuntos. E ele vai desenvolver uma teoria oposta. Então, o Platão, ele dizia que ele dava características da alma, né, em meio à reencarnação, do desenvolvimento de sentidos próprios. Platão falava, olha, eu não sei explicar, mas a alma tem um corpo, a alma imortal tem um corpo. E, ou seja, ela tem sentidos, né? Ela percebe por meio desse corpo. Mas eu não sei explicar como isso funciona, dizia Platão. O Aristóteles, ele vai abandonar a reencarnação, ele vai dizer que a alma imortal é completamente imaterial, então ela só existe por meio do corpo. Então ele vai chegar a... Veja, isso não é da observação, essa é da teoria dele.
Então ele vai dizer assim, a alma sendo imortal não tem percepção de nada a não ser por meio do corpo. Aí se você perguntar pro Aristóteles, tá bom, e essa alma, ela existe depois da morte? Se você for pensar com calma, ele vai dizer, não sei. Ele não chega a uma conclusão se ela sobrevive ou não. E se ela sobrevive, como é que ela pode ter percepção das coisas? Não teria. Ela teria que ter uma percepção apenas de si própria. Então, e mesmo essa percepção de si própria, nos dias atuais, né, fica um pouco estranha, porque quando a gente pensa por meio de uma estrutura, né? Por meio do corpo, a gente pensa por meio do cérebro. Então, tem que ter uma estrutura, né, para pensar. Então, a teoria do Aristóteles, ela foi adotada, né, pelas universidades, né, ocidentais na Idade Média, e o Tomás de Aquino, que era da igreja, ele vai pegar o cristianismo e vai adaptar Aristóteles. Qual a intenção dele? É dizer assim, olha, o cristianismo está em acordo com a ciência. E o que era a ciência na universidade que ele estava era Aristóteles. Então, nós temos uma estrutura histórica que, quando chega o Espiritismo, Allan Kardec, na conversa com os espíritos, vai demonstrar o seguinte, olha, o precursor do cristianismo e do espiritismo foi Sócrates e Platão. Por isso que é importante para a gente que é espírita, para entender a profundidade da doutrina espírita, saber as origens. O espiritismo tem origem no pensamento de Platão e a igreja tem origem no pensamento de Aristóteles. Se você for pensar o mundo moderno hoje, né, a ciência, que é materialista, ainda adota muita coisa do Aristóteles. Entre elas, essa afirmação que você fez, Juliana, de que só é possível desenvolver o conhecimento por meio dos sentidos físicos. E se só é possível adquirir conhecimento ou fazer ciência por meio dos sentidos físicos, então, como é que você vai falar de uma ciência espiritual? O Aristóteles dizia, fora do que podemos observar pelos sentidos, né, que é a matéria aqui do mundo corpóreo, ela difere da matéria dos céus. Que aí ele vai dizer, não está ao nosso alcance dos nossos sentidos. É uma matéria perfeita. Você pode percebê-la pela visão, porque ela constituiria da Lua para cima. Então, hoje a gente sabe que isso não corresponde à realidade mesmo, porque o mundo não tem a Terra no centro. Tudo que ele criou gira em torno da concepção que ele fez de cosmologia, de realidade, de física, né? E isso tudo hoje se sabe que não é verdade. Então, o materialismo mantém a questão de que só é possível perceber por meio dos sentidos. Mas é uma negação que não é lógica, enquanto que para o Aristóteles, dentro do pensamento dele, tinha uma lógica. E também, nesse caso, Kardec faz questão de explicar por que isso não faz sentido, né? Como vários outros princípios do pensamento, da teoria de Aristóteles. E ele, então, rebatendo um teólogo que diz que é uma condição inerente à natureza da alma a recepção das ideias apenas pelos sentidos, ele diz assim, esse teólogo esquece as ideias inatas, as faculdades, por vezes, tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não se deve a nenhuma instrução, etc. Então, a gente vê exatamente isso, né, Paulo? Platão e Sócrates haviam trazido uma teoria, Aristóteles, ele faz a sua teoria oposta, que Platão não teve conhecimento para poder, ele não teve tempo, né, ele não vivenciou essa teoria para poder apresentar os equívocos dessa teoria. Mas, felizmente, veio o Espiritismo para confirmar a teoria de Sócrates e Platão e mostrar que ela estava equivocada. E foi também o que a gente viu aqui nessa leitura, como a gente disse no primeiro programa. Me lembro que a gente focou a parte da natureza estática, né, das concepções de Aristóteles, né, diante da natureza progressiva, evolutiva
das concepções de Platão, né? E tem um outro ponto que você tocou no início que me parece muito interessante, que é ligado à questão da igualdade, né? E que está relacionada também a essa visão estática ou progressiva. E eu acho que para isso a gente precisa chamar, né, a nossa reflexão de hoje. Vamos ver? Vamos lá para o nosso segundo quadro. Para pensar. Os anjos não são seres fora da humanidade criados perfeitos, mas espíritos que alcançaram a perfeição, como todas as criaturas, por meio de seus esforços e de seu mérito. Então a gente vê aí uma ideia de igualdade, né, Paulo? O que é que a gente pode extrair daí além disso? Você vê. A adaptação que o Tomás de Aquino fez do pensamento de Aristóteles não foi a adoção do que ele elaborou, né, dentro do contexto da sua teoria. Então, veja, Aristóteles ele estava preocupado com o movimento das coisas, como é que as coisas se movimentavam. O Platão tinha dito o seguinte, o espírito, a alma, é automovente. Então, ele tinha feito uma concepção, ele dizia que a alma imortal tem um corpo, e a alma imortal está por trás de todos os seres, todas as formas que existem. Né? Então, ele vai dar uma explicação própria dele, né, de como que os animais, os seres, os insetos, todos os seres vivos, ele vai conceber que eles são derivados da condição humana. Então, como ele não tinha na época uma concepção progressiva, ele considerava Deus criou a alma humana. Como é que eu vou explicar a existência dos animais? Então ele vai derivar da alma humana por degeneração. Né? Então, quando Jesus não tratou desses detalhes, não havia ainda um avanço do conhecimento necessário para explicar essas questões do processo evolutivo. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu não vou conseguir explicar tudo. Vai virar o Espírito da Verdade que vai explicar aquilo que eu não pude explicar agora. E uma dessas coisas vai surgir exatamente no período do Espiritismo, que é a progressão dos seres, do simples ao complexo. Então, em verdade, o que o Espiritismo vai afirmar, correspondendo ao que o espiritualismo racional dizia no seu tempo, é que todos os seres têm uma mesma origem. Mas o espiritualismo racional, né, que já falava da série dos seres, né, ele imaginava a perfeição dos seres como sendo a perfeição do ser humano. Por quê? Eles não conseguiam conceber a existência deste corpo espiritual que foi mencionado por Platão, mas que não era possível ser deduzido. Quem veio anunciar a existência do corpo espiritual, né? E a gente tem que lembrar que Jesus fez uma demonstração prática disso, né? Depois que o corpo dele, né? Depois que ele morreu, ele voltou. Então ele quis dizer, olha, eu tenho um corpo espiritual. Eu estou aqui depois, o corpo físico morreu, mas eu tenho um corpo espiritual. É importante a gente lembrar disso, né? O grande ensinamento de Jesus, gente, não é o corpo dele morto, que é o que geralmente se reproduz quando vocês pensar em Jesus. É o corpo morto na cruz. Só que esse não é Jesus. O verdadeiro ensinamento de Jesus para o mundo é ele no corpo espiritual após a morte, o que confirma a tese de Platão. Temos um corpo espiritual. E quando você diz que tem um corpo espiritual, Juliana, surgem aquelas questões todas que você estava dizendo. O sentido espiritual, né? Como é que ele funciona, como é que se percebe. E é disso que o Espiritismo vai tratar. Então nós temos Platão dizendo, olha, tem um corpo espiritual que eu não sei dizer como funciona. Tem Jesus dizendo, olha, eu tenho um corpo espiritual e sobrevivo após a morte, como todos vocês. E depois vai vir o Espiritismo, vai vir o espiritualismo racional,
que vai dizer, olha, a série dos seres, né? Isso vai ser adotado pela ciência com Darwin, né, e os outros da época, né, que vão dizer da progressividade do corpo, dos corpos, né, do mais simples ao mais complexo. Mas o espiritualismo racional, na mesma época, dizia da evolução da alma. Mas ninguém pode, por dedução, imaginar o significado e o que acontece com a alma quando ela não está encarnada. E exatamente disso vai tratar o Espiritismo, e vai explicar que a alma tem um corpo espiritual, que ela raciocina, que ela pensa, que ela escolhe, que ela estuda, que ela age, que ela interage. E o Espiritismo vai nascer exatamente da vida espiritual. E é importante a gente lembrar, gente, que antes do Espiritismo não havia nenhum desenvolvimento claro, específico, né? E a gente pode dizer hoje, né, científico, a respeito da vida espiritual. É só o Espiritismo que vai tratar disso. E vai explicar as questões morais envolvidas. Por isso que ele vai se tornar um desenvolvimento do pensamento de Jesus. Paulo, antes de seguir, eu só queria trazer aqui a participação dos ouvintes, deixar, né, aqui um abraço para todos, Jerusa, a Sônia, o Francisco Faustino, a Évora, a Elaine, a Ari, a Ariane, né, nossa amiga, a Deide, a Kátia, a Ângela Maria, a Paulinha Macedo, a Luciana Gomes, todos dando um bom dia aqui para nós, e nosso bom dia para todos também. Disso que você estava falando, Paulo Henrique, quando o Kardec está trabalhando nesse capítulo, que ele vai desconstruir essa ideia do destino da alma estar sempre associada ao corpo, embora seja uma criatura espiritual. E aí, quando ele traz isso, um pouquinho do que você está falando, a verdadeira vida, então, é a vida espiritual. O corpo seria, né, aqui o mundo físico é só um instrumento para a alma desenvolver as suas faculdades. E aí, quando o Espiritismo traz o entendimento de como é o mundo espiritual, acho que o coração para a gente entender isso, né, Paulo, Lucas e todos que estão conosco, ali no capítulo onde ele trata a questão do céu, e no próprio capítulo dos anjos, quando ele vai, através desse entendimento, ele desconstrói aquela ideia de uma condenação eterna, né, de um castigo eterno, e no capítulo 8 ele vai explicar para nós, né, aquilo, como você começou a falar, a questão da felicidade, da infelicidade, e essa estrutura do mundo espiritual no bem, onde ele coloca tudo no mundo espiritual, é vida e movimento. Né? A alma é ativa, ela tem atividades, isso é compartilhado entre todos os seres, e aí a gente compreende qual o objetivo, né? E qual é a finalidade de se estar aqui, né? Mas também, como você colocou, em que condição, né? A gente chega no mundo espiritual. E essa felicidade compartilhada que ele trabalha, né, Lucas? Na verdade, eu queria levantar uma outra questão interessante, até ligada a essa reflexão sobre o corpo que você trouxe também, Juliana, e a igualdade, e essa frase de Kardec, diz que na criação não existem seres privilegiados, né? Do pensamento de Aristóteles, a gente identifica uma justificativa para as desigualdades sociais, que é baseada numa suposta diferença entre os corpos, né? Que seria a semente que faria com que a alma se desenvolvesse mais ou menos, né? E isso fundamentaria, como fundamenta de fato, né, pelas doutrinas da Igreja, pela doutrina do materialismo filosófico, os privilégios que nós vemos hoje na sociedade, né? Então, a gente vê como o Espiritismo, trazendo a ideia de igualdade, a grande lei de unidade, né, as outras ideias da fraternidade, da igualdade, da liberdade, e principalmente da evolução do espírito, né, a gente constata que existe uma explicação doutrinária para afastar essas ideias que causam tantos problemas na sociedade. O que você acha, Paulo? Você falou aí, né, a ideia
a questão do sistema, né? É importante a gente lembrar que no Céu e Inferno original, Kardec, no capítulo 8, ele tinha feito uma longa introdução. Essa longa introdução, em verdade, explica o livro inteiro, né? Porque ele vai dizer assim, olha, quando os homens se depararam com as coisas que ocorrem após a morte, eles criaram sistemas. Esses sistemas vêm da imaginação e muitas vezes estão influenciados pelos preconceitos, né? Das pessoas. Por exemplo, o materialismo é um preconceito, dizer, não existe nada. Né? E as coisas que a igreja criou, como sendo dogmas, foram criadas por homens. Então, o que Kardec vai falar nessa introdução é a característica do espiritismo. Ele vai dizer assim, chegou um momento em que essas coisas precisam ser compreendidas claramente pelos homens. E ele vai se referir a Deus, dizer assim, olha, Deus estabeleceu esse momento na fase humana e nós vamos conhecer a vida futura pelo exemplo dos espíritos que lá estão. E aí a estrutura desse livro é baseada nesta questão. Ele vai dizer, olha, os exemplos que estão ali na segunda parte foram retirados de milhares e milhares de comunicações e descrevem os espíritos em várias fases. E você estudando isso, por meio desse estudo que você vai derivar as leis que regem a vida após a morte, com relação à felicidade e à infelicidade futura. Então, gente, o espiritismo ele surge, e Kardec fala isso, por meio de um método científico. Ele falou, isso faz parte do nosso tempo. Você vai estudar alguma coisa, você tem que observar essa coisa. E da observação dela é que surgem as leis. Né? O Aristóteles, quando observou o céu, ele deduziu por meio de coisas que não estavam a seu alcance. A ciência foi feita mesmo antes do homem conseguir desenvolver equipamentos, né, que saíssem da atmosfera e pudessem confirmar tudo que se estudava. Grande parte do conhecimento astronômico foi feito por meio da luz que nos chega. Um exemplo muito interessante foi o fato de Einstein. Ele imaginava que o universo ele era infinito e estático. E um observador astronômico, né, ele fez uma série de registros com equipamentos que eram mais precisos e demonstrou que a observação das estrelas distantes elas tinham uma cor vermelha. Aí olha que interessante, né? Na ciência se sabia que quando apresentava uma estrela uma cor vermelha, significava que ela estava se afastando. Se ela se apresentasse uma cor azul, é que ela estava se aproximando. Então Einstein, ele fez questão de ir até lá e observar. Ele olhou pelo telescópio, ele viu as estrelas distantes se afastando. E aí sim, ele, como todos os outros, né, chegaram à conclusão de que o universo era um universo em expansão e não um universo estático. Então, veja, a questão do universo estático, que vinha de Aristóteles, que vinha de todo mundo no tempo antigo, achava que o universo era estático, né? Para Aristóteles, ele dizia assim, olha, sempre foi assim, não teve criação, sempre foi assim o mundo. A Terra estática no centro e as esferas à volta e as estrelas fixas sendo a última esfera. Essa era a visão que perdurou durante muito tempo. Então, quando se imaginou um universo infinito, né, na época de Kardec, ainda se imaginava algo que era não tinha fim. Se você for ler a Gênese, eles vão falar que o universo tem início. Mas para a astronomia da época, não, ele era infinito. Eles explicavam, gente, os sistemas solares tendo início, mas não o universo tendo início. Isso é muito interessante de saber, né? Quando você pega Laplace, que era ali no período anterior a Kardec, ele vai falar sobre como surgem os sistemas solares, né? Mas não como surge o universo. Não se concebia o universo como surgindo, porque ele era infinito, né? Então, o Espiritismo, na obra Gênesis, ele vai falar sobre espaço infinito, mas
universos que têm começo, meio e fim. Então, hoje, a ciência tem clareza disso. E isso tem implicações muito importantes para a gente entender a criação, entender a moral, entender as leis de Deus, né? Platão, Paulo, ele também menciona o início de um universo, né, através do demiurgo, que a gente pode considerar o conjunto dos espíritos superiores e puros que atua transformando a matéria que forma um universo, né? E o Aristóteles, né, ele vai justamente considerar que essa proposta de Platão era ilógica e vai dizer, não, a gente tem que conceber algo estático, né, e que sempre foi assim. É incrível como esse pensamento, né, Kardec fala aqui, olha, os homens pensam e eles possuem preconceitos que não permitem um desenvolvimento mais amplo desse entendimento. E o Einstein tinha esse preconceito, ele considerava, olha, a minha fórmula, né, da relatividade geral, ela pressupunha a existência de uma expansão. Essa fórmula está errada, eu vou criar aqui uma constante, um termo, para manter constante o universo, porque isso deve ser alguma falha da fórmula. Olha que coisa incrível, né? E aí, quando ele fica sabendo que a observação demonstra que o universo estava em expansão, ele fala, nossa, essa correção que eu fiz estava errada. A fórmula original já demonstra a expansão. E muito do que ocorreu depois de Einstein na cosmologia gira em torno dessa questão. Se teve uma expansão, né, deve ter surgido de um momento, de um ponto. E aí vai surgir as ideias que vieram depois, né, como a do Big Bang e assim por diante. Então, o Espiritismo, ele demonstra as bases da questão moral a partir da observação e do depoimento dos espíritos após a morte. Então, nós temos duas coisas. Os espíritos superiores ensinando e os espíritos que estão vivenciando a vida após a morte, contando a sua experiência. E essas são as duas fontes para a elaboração do livro Céu e Inferno, gente, que é um livro de grandiosa importância para a humanidade. Da mesma forma que nós temos um marco na obra de Newton, nós temos um marco nos artigos de Einstein, a humanidade tem um marco na obra de Kardec. E dentre as suas obras, uma fundamental é o Céu e Inferno, que vai tratar da vida após a morte por meio de conceitos fundamentais e de exemplos que ele coloca na segunda parte, demonstrando, né, como que funciona a justiça divina. Esse é o fundamento da proposta espírita, porque ela muda a forma da gente lidar com a vida. Qual é a finalidade da vida? Para onde caminha a humanidade, né? Qual é o nosso futuro? E o Espiritismo dá as respostas claras. E é importante que a gente trabalhe em torno da recuperação desses conceitos. Porque a obra O Céu e o Inferno, ela foi adulterada depois da morte de Kardec. E esse livro, então, na sua condição original, não foi estudado todas as décadas depois de Kardec. Nós estamos agora, em português, com a recuperação há 4 anos desse conteúdo novo. Então, o espírita precisa se debruçar sobre esse conteúdo, que para nós é novo, né? Para a gente conseguir trazer do espiritismo o verdadeiro restabelecimento do pensamento de Jesus. Porque é nisso que o espiritismo vai chegar. Qual que era o pensamento original de Jesus, né? Isso é possível por meio dessa obra original. Olha, gente, é interessante como, diante dessas reflexões e informações, a gente pode, sim, afirmar que Aristóteles está completamente superado, né? Não só pela ciência ao longo dos séculos, mas pelo próprio espiritismo, que também é científico racional, está acima dos sistemas filosóficos, sistemas dogmáticos, que foi o que Paulo falou aí. Não é uma teoria comum que saiu da cabeça de uma pessoa, né, como saiu da cabeça de algum filósofo. Na verdade, é a universalidade dos espíritos superiores e puros, confirmando que a verdade não está nesse pensamento de Aristóteles, que, na verdade, ele é a inversão da verdade. Isso é muito importante, porque nós lidamos com um mundo que fundamenta as suas teorias hoje, né,
fundamenta a sua estrutura social exatamente nesse pensamento de Aristóteles, não só naquelas afirmações científicas, mas também na metafísica e na moral, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir ter uma ferramenta, um instrumento para poder superar, né, os enganos que se encontram hoje em dia. E um deles que eu mencionei foi a questão do privilégio, né? Se nós considerarmos que o próprio Deus criou seres privilegiados, será que isso não estaria transmitindo a ideia de que nós também deveríamos aceitar que existem privilégios sociais, né, e que contra isso não devemos fazer nada? Ou que essa ideia de privilégio é completamente antinatural, né, e deve ser erradicada da nossa cultura? Então, a ideia da igualdade, mais uma vez, prevalece, né, através dos princípios espíritas. É isso, Paulo. Por isso que a doutrina espírita ela tem um percurso para ser compreendida, né? Esse exercício que nós fizemos hoje aqui no programa necessariamente precisa ser feito por todo espírita. O espiritismo não tem as características, né, de uma estrutura, um conhecimento religioso que a gente deve conhecer, decorar, aceitar, né? Ele tem uma característica que Kardec escreve sempre, repete sempre. Para você ser espírita, você tem que adquirir o conhecimento pelo seu próprio esforço, não pelo que o outro está dizendo. Então, a gente não pode chegar às conclusões do espiritismo procurando alguém que diga para a gente o que ele é. Cada um tem que fazer o seu esforço de buscar essa compreensão. E essa compreensão nasce desses raciocínios. Quando você tem um raciocínio que explica, por exemplo, essa questão básica, né? Olha, a alma é imaterial, mas ela tem um corpo espiritual. Quais as consequências disso? Nossa, as consequências que a gente tenha sentido além dos sentidos físicos. Então, cada passo que a gente vai dando desses entendimentos vão nos esclarecendo melhor. Então, as características da felicidade e da infelicidade após a morte, elas são muito interessantes, desde uma questão bem simples, que a infelicidade tem começo, meio e fim. E a felicidade é eterna. E é isso que vai nos fazer entender a condição do anjo, que é a condição do espírito, que, pelo seu esforço, se desenvolveu em todas as qualidades possíveis. E aí sim, gente, a sensação de felicidade dele não tem nada a ver com as coisas transitórias do mundo. Quem imagina a felicidade no mundo, imagina sensações efêmeras. Toda sensação do mundo, ela gira em torno, né, de prazer e alegria. E todas essas coisas têm começo, meio e fim, porque elas têm opostos. A alegria tem a oposição da tristeza, né? O prazer tem a oposição da dor. Então, o mundo corpóreo, a gente está lidando com sensações que são sucessivas. Dor, prazer, alegria, tristeza. No mundo espiritual, todo aquele ser que não desenvolveu a imperfeição, ele não vivencia tristeza. E ele vivencia uma felicidade que é crescente e perpétua. Então, não tem absolutamente nada a ver, né, alegria e tristeza com felicidade e infelicidade, porque a felicidade é crescente e perpétua. Mas a gente não tem referência de nada disso no mundo. A gente não tem nada disso no mundo corpóreo, a gente tem no mundo espiritual. Por isso que para entender a felicidade e a infelicidade, nós temos que estudar a vida espiritual, por antecipação. Muito bem, gente. Vamos chegando ao final do nosso programa, aproveitando esses ensinamentos, esses estudos, que vocês sabem que ficam disponíveis aí no YouTube, para quem quiser estudar depois, para quem quiser buscar mais informações. E vamos agradecer também a participação de todos que mandaram mensagens. Estamos sempre disponíveis aqui, né? E até a próxima. Juliana e Paulo, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Você acompanhou Livre Pensamento.